Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Olá, bem-vindos a mais um programa A Verdade sobre o Fim. No nosso tema de hoje, nós iremos tratar sobre o assunto dos falsos profetas e as suas heresias. No programa passado, nós tratamos, obviamente, sobre assuntos relacionados à verdade sobre o fim, e no tema que apresentamos, mostrando às pessoas, aos cristãos e todos aqueles que têm interesse em como estudar as profecias, recebemos várias solicitações, dessa vez falando, não é, Jefferson, sobre o interesse de poder estar aprendendo sobre alguns assuntos específicos. Exatamente. Né? Atendendo a esses apelos hoje, então estaremos abrindo o programa tratando do assunto de falsos pastores e suas heresias. No capítulo 24 do livro de Mateus, aqueles, obviamente, que gostam de acompanhar, né, que têm as suas Bíblias em casa, podem nos acompanhar também. Jefferson, 24, o capítulo 24 do livro de Mateus, versículo 4, traz algo bastante interessante sobre este assunto. Mateus 24, verso 4 nos diz assim: E ele, Jesus, falando aos discípulos, lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Junto com esse texto, imediatamente os versículos 11 e 12 trazem a seguinte afirmação: surgirão muitos, não são poucos, muitos falsos profetas e enganarão a muitos também. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Certo? Imediatamente podemos entrar no assunto, quer dizer, Jefferson, é um fato que foi dito pelo Senhor Jesus, que no tempo do fim, porque Mateus 24 está falando do tempo do fim, o que suscitou inclusive, né, essa informação de Cristo foi quando ele diz que não ficaria sobre pedra naquele tempo, e os discípulos então, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Esses são um dos primeiros sinais que ele coloca, né? E imediatamente, Jefferson, isso me chama a atenção, porque parece até engraçado que, embora Jesus tenha dito que viriam muitos falsos pastores e muitos seriam enganados, as pessoas parecem crer que o seu pastor, o pastor da sua igreja, não vai ser enganado e nem ele. Então não resta muita gente para ser enganado, não é? Exatamente. E interessante aqui, Rogério, também que as pessoas, quando leem, por exemplo, esse versículo 5 que foi lido, muitos pensam que o texto aqui está dizendo só sobre pessoas que viriam se passando por Jesus. Mas na realidade, quando ele diz que muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, ele está falando também sobre o uso do nome dele, até mesmo pelas instituições que se levantariam dizendo serem cristãs, né, e usando o próprio título de reino de Deus e etc., como muitos hoje acabam fazendo uso do nome de Jesus para se beneficiarem na pregação desse evangelho. E por essa razão ele já diz lá na frente também, falando dos falsos profetas, que se possível enganaria os próprios eleitos. Então o engano é grande e não pequeno, né? E inclusive o profeta Isaías também entendeu isso. Embora ele vivesse numa outra época, né, a mesma inspiração já havia, né, revelado a Isaías que muitas igrejas, na verdade 7, o número da plenitude, ou todas, né, elas teriam esse problema, né? Com certeza. Porque diria, né, gostariam de usar o nome, estariam usando o nome dele, mas comeriam do próprio pão, ou seja, ensinando suas próprias doutrinas ou heresias, não é? Isso mesmo. Muito bem. Jefferson, capítulo de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz o seguinte: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá futuro, né? Também falsos mestres, dizem algumas versões falsos doutores, né? Falsos mestres, ensinadores, que introduzirão encobertamente, dissimuladamente, heresias de perdição,
e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E, novamente, a palavrinha mágica, muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, né? Pedro também reforça essa ideia e ele coloca agora naquilo que é o nosso tema sempre, a verdade sobre o fim, dizendo que no futuro haveria isso. Correto? E a tua versão, Rogério, interessante que ela traz a expressão blasfemado o caminho da verdade, e a minha versão aqui, que é a Almeida atualizada, ela diz que o caminho da verdade seria infamado, ou seja, ele receberia uma má fama, né? E hoje, quando nós falamos sobre a verdade mesmo, que é o que o povo, o rebanho de Deus necessita, muitas pessoas vêm contrários por conta desses pastores falsos que se levantaram, dizendo, né, que certas doutrinas que sempre foram consideradas como verdades na palavra de Deus são doutrinas falsas ou pertencentes ao povo lá do Antigo Testamento e o povo judeu, enquanto que na realidade é a verdade pura que Deus espera do seu povo que seja apresentada nos dias de hoje. Bom, obviamente o telespectador e todos aqueles que nos ouvem devem saber que o nosso objetivo não é o de atacar igrejas, com certeza, não é o de atacar a sua crença, mas sim expor a palavra de Deus. E nós estamos plenamente cientes de que a palavra de Deus diz que nós daremos conta de tudo aquilo que dissermos, né? A palavra de Deus mostra claramente que nós seremos julgados pelas nossas palavras, exatamente, ou condenados por elas, né? Então estamos cientes disso, com né? certeza. E o nosso objetivo aqui não é, repetimos, né, fazer com que você se sinta mal em relação ao que crê, mas sim que você entenda e tenha a oportunidade de questionar as heresias que, acreditem, estão contaminando não só você como templo da alma de Deus, mas também as próprias igrejas que hoje certamente têm isso. E imediatamente me vem à mente, Jefferson, um tema que é muito difundido, principalmente em meio às igrejas pentecostais, as igrejas evangélicas também, mas muito mais nas pentecostais, que é o famoso arrebatamento secreto. Exato. Né? E sobre o arrebatamento secreto, eu me lembro, por exemplo, que um dia me pediram para falar sobre o arrebatamento secreto. E eu iniciava dizendo, olha, eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia então e lesse o texto sobre o arrebatamento secreto para que a gente pudesse imediatamente discorrer sobre ele, né? O que acontece, Jefferson? Não existe nenhum texto bíblico claro que possa ser utilizado para defender essa doutrina. Muito bem. Lembrem-se que as doutrinas, né, elas têm que ter um claro assim diz o Senhor. Não é como a profecia. A profecia é um assim diz o Senhor de maneira simbólica, de maneira como as parábolas. Mas a doutrina tem que haver um claro assim diz o Senhor, até para que você diante de Deus possa ser julgado de tal forma que você diga, mas Senhor, estava escrito. Com certeza. Né, como Jesus. Bom, Jefferson, sobre isso eu gostaria de primeiro tentar tratar aqui sobre o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, por favor. Porquanto o Senhor mesmo, dado só a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, Jefferson, se estamos corretos, eu gostaria que você comentasse sobre isso. Esse arrebatados aqui, ele não lança luz sobre o arrebatamento secreto?